All right, people. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to our class. Let me just adjust the volume here because it's a little low. Yes, now it's better, right? So welcome to our class. Today is August 4th. It's Thursday, right? Tomorrow is Friday. Yay, weekend. So this is wide angle 1, and today we are doing the final review for test number 1, okay? Last class, we did the review of unit 3 actually, only one unit. We did the exercises on page 149, okay? And today we are going to review units 1 and 2. All right? Our test right here, the written test is on August 9th, okay? Next week on Tuesday. And the project on August 11th. Okay, guys, so today I will talk about the project. Okay, I will explain the project. Okay, so first, let's see the review of units 1 and 2. Let's start that review. Okay, so we are doing first one exercise here on the platform, ok? Então, para quem não conhece, essa é a nossa plataforma online, ok? É aquela parte que nós chamamos de online practice, ok? Essa parte do material de vocês. Good morning, Rebecca. Welcome. Vocês conseguem acessar somente com o livro, ok? Porque eu sei que tem alguns alunos que ainda não entraram. A gente vai fazer uma partezinha da plataforma hoje, mais pertinente à revisão das unidades 1 e 2 apenas, ok? Que assim vocês também conhecem um pouco da plataforma. All right? So, can you see that? Yes? Ok, guys. Então, como vocês já sabem, a unidade 1, nós falamos sobre self, que é identidade. Nessa unidade 1, nós vimos inicialmente o verbo to be, que é o verbo básico de todo o idioma. Quando você vai aprender qualquer idioma, sempre tem aquele verbo básico que ajuda você a fazer as primeiras frases. E com esse material não é diferente. Então, nós iniciamos a unidade 1 falando muita coisa sobre o verbo to be. Vimos a afirmativa, a negativa e também as perguntas. Ok, guys? Hello! Good morning! Então, a primeira atividade dessa revisão, que na plataforma eles chamam de teste, eles colocam Unit 1 Test. Então, só para vocês verem onde fica, quando vocês entram na plataforma, vocês vão ver aqui as unidades, ok? Então, vocês vão ver que está repetido, tá vendo? Por que a 1 está repetida, a 2, a 3? Por quê? Uma é a lição dos exercícios mesmo, da unidade 1. E a segunda parte é o teste de revisão, ok? Então, todas as unidades têm o seu teste de revisão. Okay? A 1 tem, a 2, a 3 e assim por diante. Ok? Então, a gente vai fazer a da unidade 1 hoje para vocês verem como é que é, tá vendo? Os testes, eles têm 3 partezinhas. Tem a parte da gramática, o teste da plataforma, ok? Tem a gramática, o vocabulário e tem aquela parte que é a lição do vídeo. Lembra? É quando a gente tem a lição do vídeo é a ponto 4.
que é onde a gente vê os personagens, o Max, o Andy, né? O pessoal que nós já estamos conhecendo, que faz parte do nosso material. Então, o vocabulário dessas lições de vídeo, elas estão sempre aqui. English for real, ok? Hello, guys. Welcome. So, let's do it. Let's start by doing unit test grammar. Como nós já vimos, a parte gramatical da unidade 1 tem muito a ver com o verbo to be. De quem é esse celular? Okay. All right, let's go. So, choose the correct words to complete the sentences. Então, a gente vai escolher as palavras corretas para completar as frases, ok? Então, vamos lá. Primeiro. South Korea in Asia. Qual é a melhor opção? Alguém já falou? Quem está em casa está conseguindo ver? Vamos lá, qual é a opção correta? Tão fácil, gente. Tá aqui, ó. Tá no singular, é o nome de um lugar. Então, is. A gente sabe que é o is, tá lá. Ok? Bonitinho. Hi, good morning. Ok. Alguém aqui está online também já respondeu. Hi, Sara. Good morning. Então, a número 2 é uma pergunta. Então, qual seria a melhor forma? A gente sabe que com pergunta, o que acontece com o verbo? Ele vem para frente, no caso do verbo to be, né? Então, is he Chinese? Ok, guys? Number 3, Argentinian, but I live in Canada. Yes, aqui não é pergunta, é uma afirmação. Então, o sujeito vem na frente, né? Então, number 4. Uma pergunta. Então, qual seria a melhor opção? What's your name? Number 5. A chef in Japan. A mais correta é essa, né? I'm not a chef in Japan. A do meio não pode ser, porque não é pergunta e essa estrutura que a gente não utiliza. Tem que ter um sujeito, né? Não tem. E aqui o verbo está totalmente errado, né? Então, I'm not a chef in Japan. Now, number 6. Henrietta and I aren't. Porque aqui a gente tem um plural. Estão vendo? São duas pessoas. Tem a Henrietta e tem eu. Então, somos duas pessoas. Então, o verbo to be modifica, né? Então, aqui, como a única opção é essa, então é negativa mesmo. A única opção correta. Ok? All right. So, let's see. Number 7. You and Bobby are good musicians. Ok, number 8. Nós já vimos que é uma pergunta. So, a question. Are they? Very good. Porque o outro não faz sentido, né? A terceira pessoa do singular, a gente não usa essa forma do to be. Então, é essa opção, ok? Are they Polish? Eles são poloneses, ok? Polish é uma nacionalidade e se refere às pessoas que nascem na
Polônia. A gente está observando que na nacionalidade, quando a gente fala de nacionalidades, assim como aqui no número 3 também, a gente vai usar sempre a letra maiúscula. Ok? Number 9. Lyron. Isn't. Very good. Lyron isn't a teacher. Então, eu estou me referindo a uma pessoa, então a gente tem que usar a forma do verbo to be para a terceira pessoa do singular. Number 10, question. Yes. Am I in Manhattan? Okay. Então, eu estou em Manhattan. All right, people. Então, aqui a gente já viu que na mecânica, quando é pergunta, o verbo to be vai lá para frente, ok? A gente só precisa colocar o verbo to be corretamente de acordo com o sujeito. Okay? All right. Checking the answers. Hello, people. Hi, Luiz Otávio. Good morning. Welcome. Nós estamos revisando a unidade 1, para quem chegou agora. E para isso, nós estamos usando hoje a plataforma, ok? Hello, dear. So, let's go to the next activity. Então, essa foi a parte da gramática e a próxima vai ser o vocabulário. Então, o que nós vimos em termos de vocabulário aqui? Então, a gente viu aqui várias coisas relacionadas com a sua apresentação, como você se apresenta, como você se identifica para alguém. Então, tem nacionalidade, tem idade, né? Uma série de coisas. Então, vamos lá. Match the words and sentences. Então, associe as palavras e as frases. Então, a gente tem aqui as palavras aqui embaixo e as frases, enfim. A gente tem que associar com esses números acima. Então, a gente tem she is British, they are Vietnamese, he is Korean, 13, scientist, soccer player, 4, and 19. Okay? So now let's see. Jessica is from the United Kingdom. So, she's British. Yes, perfect. So let's put here first and then bring here. Yes, she's British, right? Now, number 2, 19. Yeah. Ah, ok, great. Aqui é só para a gente colocar o número por extenso, ok? So, there you go. Number 3, Min and her friends live in Vietnam. Okay, they are Vietnamese. Vietnamese, okay, good. Now, this number here. 4. Yes, great. Super easy. Okay. Number 5. Yes. Okay. Now, number 6. Jason is from South Korea. He is Korean. Korean. Okay. Number 7. I want to play in the World Cup one day. Yes, great. And the last one, I do science experiments in a laboratory. Scientist. Ok, checking the answers. Quem não tem o livro, pode tirar uma foto se quiser. Aqui tem todas as respostas, ok? Não, mas você tem livro? Tá.
Tá. Até o final da aula, eu vou tentar ver se eu consigo ver os problemas das pessoas que não estão conseguindo entrar no site. A gente vai tentar ver se resolve aqui. Ok? Ok, guys? Tiraram fotinha? Yes? Então, vamos ver a próxima atividade. Como nós já vimos, é sobre a lição do vídeo. Então, é aquele vocabulário que nós aprendemos no English for Real, ok? Dos nossos amigos lá do Max, do Andy. Então, olha lá. Put the sentences in the correct order to make a conversation. Então, eles querem que a gente coloque as frases em ordem para fazer um diálogo. Ok? Então, vamos ver as frases primeiro. A gente tem Keiko, I'm well, thank you. Edison, yeah, I am, what's up? Então, aqui a gente tem já uma conversa entre duas pessoas, né? Keiko e Edison. Então, como as palavras aqui que têm um nome estão em negrito, a gente pode entender que está indicando quem está falando, ok? Então, a gente vai entender apenas a frase. I'm well, thank you. Yeah, I am. What's up? Good morning. Are you Edison Wong? My name is Keiko. I think you are an excellent musician. Thank you. And how are you doing today? Então, qual seria a primeira frase? Yes, very good. So, let's put this one here. Okay. All right, people. Então, nós já vimos que nessa primeira unidade, a ideia ou o assunto daquela lição do English for Real é sobre cumprimentos, né? Então, qual seria a resposta para esse primeiro cumprimento? Are you Edison Wong? Ok. Yeah é a mesma coisa que yes, só que mais informal, ok? Para quem não conhece essa palavrinha aqui, a gente usa muito no inglês falado, ok? E nas conversas informais. So, yeah, I am. What's up? Ok? What's up é um cumprimento. É como se fosse aí. Ok? So, next. Ok. Então, a gente pode entender que a Keiko deve ter se aproximado do senhor Edison e cumprimentou ele. Perguntou primeiro se ele era mesmo o Edison Wong. Ele confirmou e aí ela se apresenta. My name is Keiko. I think you are an excellent musician. Ela faz um elogio, né? Como ele responde? Ok. Very good. Thank you. And how are you doing today? E aí ela responde, I'm well, thank you. É uma outra alternativa para dizer I'm fine, thank you. Só que I'm fine, thank you é mais formal. Ok? Numa situação mais formal. Geralmente, quando a gente pergunta How are you? Né? A pergunta típica quando a gente se encontra. Hi, how are you? As pessoas mais comumente falando, as pessoas respondem I'm good. Ok? I'm good. Essa é a resposta mais comum. All right, people? So let's check the answers. Yes. Quem quiser pode tirar uma foto do diálogo na sequência. Ok? All right. Então, vimos a primeira parte. Vamos dar uma olhada agora rapidamente na unidade 2. Então, a gente tem aqui a unidade 2, que fala sobre objetos, things, e aqui, então, o teste de revisão. Então, vamos dar uma olhadinha lá. 3 partezinhas também. E a gente já vai fazer o simulado.
ok? Depois dessa parte aqui. Então, decide if the sentences are correct or incorrect. Então, decidam se as frases estão corretas ou incorretas, ok? Então, deem uma olhada nas 3 primeiras e verifiquem se elas estão corretas ou incorretas. Vejam em silêncio e a gente já corrige. Ok? So the first one, what do you think? Correct or incorrect? Quem acha que está correto, levanta a mão. Quem acha que está incorreto? Só 2. Pois é, vocês estão corretos. Exatamente. Qual é o problema aqui? Tá faltando o Nzinho aqui do pronome indefinido, olha. This is an apple. Olha aí, atenção. Por que que a gente tem que colocar o N aqui nesse pronome, não, nesse artigo, desculpem, nesse artigo indefinido? Por quê? A gente tem uma palavra que começa com um som de vogal. Hein? Apple. Então, nós falamos an apple. Okay? This is an apple. Number 2, correct or incorrect? Quem acha que está correto? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem acha que está incorreto? Ok, you're right. Está incorreto. Por quê? Qual é o problema? Is there. Muito bem. Aqui a primeira frase fala we are students. Então, we significa nós, né? And Miss Chang is their teacher. Então, aqui o pronome possessivo não está correto. Nós somos estudantes e o senhor Chang é nosso professor. Faria mais sentido, né? E o pronome possessivo para nosso não é their. Their significa deles. Ok? Então, seria our teacher, que é o O, U e o R. Então, our. Aí seria certo, ok? Miss Chang, no caso a senhorita Chang, aqui no caso é feminino, ok, guys? Então, Miss Chang is our teacher, ok? Number 3, correct or incorrect? Quem acha que está correto? Levanta a mão. Quem acha que está incorreto? Ok, correct. Very good. It's nice to meet you. What's your name? Now, number 4. Those are pictures. Correct or incorrect? What do you think? Quem acha que está correto, levanta a mão, por favor. Incorreto? Nobody. Ok. Correto. Nós podemos dizer aqueles são ou aquelas são fotos ou aqueles são quadros. A gente pode estar nos referindo a alguma coisa que está distante e está no plural. Então, a gente pode usar o those, porque significa aqueles ou aquelas, ok? Então, aqueles são quadros ou aquelas são fotos, ok? Number 5. My sister is an author. That's my sister's book.
Correct or incorrect? Incorrect. Perfeito, tá incorreto. Qual é o problema? Essa parte ou aqui? A segunda. Muito bem. Aqui, quando a gente tem o livro da minha irmã, a gente precisa usar o apóstrofo S para indicar possessivo, ok? Ou para indicar que é uma situação de posse. Então, aquele é o livro da minha irmã. Okay? Aqui é o verbo to be, tá bom? O livro da minha irmã. Então, esse da precisa ser com apóstrofo S. Ok, guys? Então, it's incorrect. Number 6. These are people. Correct. Tá no plural direitinho e eu tô dizendo que está próximo da gente. Então, essas são pessoas, ok? Então, these pode ser para estas ou essas, estes ou esses, ok? Now, number 7. These are his car keys. Correct or incorrect? Quem acha que está certo, levanta a mão, por favor. Quem acha que está errado, levanta a mão. Yes. It's incorrect. Onde está o problema? Muito bem. Aqui, a gente tem que dizer aqui que são as chaves do carro dele. Então, aqui, quando tem um pronome desse jeito, a gente não usa o apóstrofo S para indicar a posse. Só quando tem o nome da pessoa ou um substantivo, como no caso de sister, ok? Mas aqui ele está usando um pronome. Então, o pronome, a gente tem o equivalente dele no possessivo. No caso aqui, o pronome his, que a gente faz com o H, o I e o S. Ok? Sem apóstrofo. His. Hã? Então, these are his car keys. Ok? Eu vou escrever aqui no. Look. Vou colocar aqui no bate-papo a frase como seria: These are his car keys. Ok? Então, aqui deveria usar esse pronome possessivo, que no caso é um possessivo adjetivo, né? Que é aquele que vem antes do substantivo. Lembra da formação dos pronomes adjetivos? A primeira pessoa do singular é o my, ok? A segunda pessoa do singular, ele é o your, ok? Aí tem as terceiras pessoas, né? Tem o he primeiro, né? Que é o ele. O possessivo equivalente é his. Depois vem o she, que é o ela, right? O possessivo equivalente, her. Aí vem a terceira pessoa no singular para objetos e animais, it. O possessivo equivalente, its. Vou colocar sem maiúscula para. Agora, a primeira pessoa do plural, we. O possessivo adjetivo equivalente é our. Ok? Now, you, que é a segunda pessoa do plural. Possessivo equivalente, your. E, finalmente, a última pessoa do plural. They, o possessivo equivalente, their. Ok? Alright? Então, tá aí direitinho, e aí vocês puderem anotar. Por isso que aqui, olha, estas são as chaves do carro dele. Olha aqui.
All right? Aqui são os plurais. Lembrando que esses possessivos adjetivos, eles vêm sempre antes do substantivo, ok? Hi, good morning. Good to see you. Hi, welcome. Oh, okay, no problem. So here we have my car, okay? Your book, okay? His keys. All right, people? Their teacher. Ok? Então, eles sempre vão vir antes de substantivos. Ok? Por isso que a gente chama de possessivo adjetivo. Tá? Então, aqui, entrando de novo aqui no exercício, aqui não pode ser dessa forma. Então, a gente tem que colocar his car keys, com I e S. Ok? Now, number 8. That is... Alguém perguntou alguma coisa? Não? Ok. Number 8. That is an wallet. Correct or incorrect? Incorrect? Ok, you are correct. Okay. Está incorreto, por quê? Isso. Não, o problema não está no verbo. Ah, muito bem. O problema está aqui, olha, no artigo indefinido. Aqui deveria ser somente a wallet. Por quê? Eles consideram o som dessa consoante aqui como um som consonantal e não como para nós parece ser um som vocálico, né? Wallet, wallet. Para nós é um som de vogal, né? Mas para eles não. Esse som é de consoante mesmo. Então, a gente usa somente o a, ok? So, this is a wallet. Number 9. I'm from France. That's my home country. Correct or incorrect? Ok, correct. Tá tudo direitinho, o país está com letra maiúscula, o verbo está correto. Quem não sabe, a palavra ou a expressão home country significa meu país de origem, ok? Number 10. This is old glasses. Correct or incorrect? Incorrect. Por que está incorreto? O problema está no início aqui. Por quê? A gente está falando de alguma coisa no plural. Então, se está no plural, então aqui o pronome demonstrativo e também o verbo tem que estar no plural, ok? Então, poderia ser these, ó, esse daqui, e o verbo to be, are, ok? These are old glasses, ok? Para quem não sabe, a palavrinha glasses significa óculos. Oh, que lindo! Ele saiu do nada. Ok. Let's go again. Acontece isso de vez em quando, do nada assim, ele... Então, a gente está aqui na unidade 2, a gente estava fazendo o grammar. Então, que lindo. Apagou tudo que a gente estava fazendo. Terrible. Vamos lá. The first one, incorrect. The second, incorrect. The third, correct. Number 4, correct. Number 5, incorrect. Number 6,
Correct. Number 7, incorrect. Number 8, incorrect again. Number 9, correct. And number 10, incorrect. Checking the answers. Perfect. Okay. Então, aqui, infelizmente, não tem como colocar tudo na tela, né, para a gente ver. Se eu diminuir aqui, ele dá problema. Ele não fica tão... Ele fica muito pequenininho. Eu não sei se dá para vocês fotografarem assim. Pelo menos aqui dá para ver 4. Ok? E a próxima depois. Do 5 vai só até o 8. Ok, guys? Sorry about that. Eles fazem o exercício dentro de uma janela, que é tipo um frame. E aí isso ajuda... Quer dizer, evita, obviamente, cópia, né? Mas é muito restrito. Tito, Yes. isso aí vai cair na nossa avaliação? Vai. Ok. All right. Next activity. Então, o vocabulário da unidade 2 vai ter várias coisas, especialmente números, né? A gente vai ter algumas coisas como objetos pessoais. Ok, guys? Então, a gente tem aqui, olha. Complete the sentences with the words from the box. There are 3 extra words. Então, tem 3 palavras extras que a gente não vai utilizar, ok? Então, a gente tem as frases aqui. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Quem está em casa está conseguindo ver direitinho? Yes? Ok. Então, vamos lá. Number 1. I have... Aí aqui tem a indicação do número que a gente deve escrever. Qual é a opção correta aqui? 27. Ok. Então, é legal, mesmo que a gente vai fazendo no celular, vocês praticam como escrever também os números, ok? Number 2. His bag isn't small. It's big, que é o contrário de small, ok? Então, algumas vezes pode acontecer de, na prova, vocês terem questões de múltipla escolha em que vocês precisam encontrar o oposto, ok? Number 3. This is the, for my new car, the key. All right. The key. Number 4. I have $27 in my good wallet. Number 5. The chair isn't beautiful. It's... Qual o oposto de beautiful? Ugly. Okay? Ugly serve para feio e feia. Ok? Number 6. My sister is 53. Ok. A primeira aqui. Ok? Observa que a gente divide aqui os números quando vai escrever as dezenas e as unidades, a gente divide com um hífen. Okay, guys? Number 7. Her pen isn't black. It's white. Ok. Perfeito. Aqui são os opostos. Porque na unidade 2, nós vimos adjetivos para descrever coisas, né? E aí, nessa de adjetivos, então a gente aprendeu também os opostos, né? Number 8. Is that your... Vamos ver se é phone number ou cell phone. Acho que é cell phone, ok? Tem aqui essa opção melhor. Que aí a pessoa emenda e pergunta, what's your number? Ok? É muito comum a gente já ver essa palavra junta, sem hífen, tá?
é muito comum usar ela ou sem nada, ou junta, sem espaço nenhum, como se fosse uma palavra só, ok? Também é muito comum. Então, no início, ela tinha o hífen, porque a palavra cell, que significa celular, é um adjetivo, ok? Então, no início, quando a gente tinha os adjetivos assim para identificar alguma coisa, a gente utilizava o hífen para separar. Aí depois tiraram o hífen e ficou sem nada. Hoje em dia, é muito comum já ver essa palavra como sendo um substantivo composto, ok? Uma palavra só, mas feita por duas palavras separadas. Number 9. Franklin's address is... Como a gente fala esse número? 82. Okay? Here. 82 Main Street. Aí tem o hífen para separar, e a gente vai e coloca 2. Ok, guys? Number 10. I don't have a new television. My television is... Very good. É o oposto de new, ok? Então, old. Excellent. Checking the answers. Ok, essa daqui acho que dá até para colocar quase tudo. Só se diminuir aqui um pouquinho. Aí já deu. Ok? Ok, guys? Vamos então para a próxima, que é a última dessa partezinha aqui. E a gente vai colocar a mão na massa. Ok? So far, so good? Até agora, tudo bem? Yes? Ok. So let's see. Complete the dialogue. Use the words in the box. Complete o diálogo. Use as palavras na caixa. Então, elas estão aqui. Lembra, nessa unidade, nós vimos os imperativos. Ah, lembra disso? Oh, my God. É terrível quando você pensa que vai esfirrar e não esfirra. So, let's go. Nós usamos os imperativos para dar instrução, como faz para chegar em algum lugar, né? Ah, vai reto aqui, vira à direita, aí vai 2 quarteirões e aí vira à esquerda. Chegou. A frase toda, praticamente, está no imperativo, né? Em inglês, a mesma coisa. E também usamos o imperativo para dar conselhos para as pessoas de fazer algo ou não fazer. Né? Então, come naquele restaurante, é bom. Ah, não, não come nesse não, come no outro. Ok? É imperativo, alright? So, let's see. Ah, ele está começando a querer desligar de novo. Vamos lá. Falta pouco, a gente já está saindo daqui. Eu acho que é isso daqui, né? O vocabulary. Não. É esse último aqui. Que é justamente aquela parte do vídeo, né? Da lição. Então, vamos lá. Excuse me, where is Fresh Supermarket? Então, a gente está pedindo ajuda para saber onde fica, né? Onde é o Fresh Supermarket? So, o Fernando responde. Straight on Baker Street. Qual seria a primeira instrução? Go. Go straight significa vá em frente. Ou siga reto, ok? Go straight. Then, turn, ok? Turn left on 3rd Avenue. Então, vire à esquerda na Avenida Terceira, ok? Next. Aqui é a right. Se fosse somente a palavrinha right, aí eu poderia dizer turn right, que é vire à direita.
Mas aqui a gente tem o A na frente aqui. Então, aqui tá uma direita. Na Taylor Way. Qual seria o verbo mais apropriado aqui? Take. Muito bem. Take a right. O que significa take a right? Pegue. Pegue a direita na rua Taylor. Ou na Taylor Way. Então, é diferente e, ao mesmo tempo, significa a mesma coisa, porque a gente pode dizer vire à direita ou pegue à direita. Porque se você está dirigindo, né, você pode muito bem usar o pegue à direita para significar que a pessoa está de carro, né? Então, pega a direita ali, ok? Então, take a right, ok? Now, thank you. And where is R&C Bank? Então, agora ela está perguntando sobre outra coisa. Ela agora quer saber onde fica o banco. Oh, that's on Victoria Street. Ok. A gente pode perceber aqui que aqui é o nome de uma rua. Por isso que está usando a preposição on. Lembram? Walk. Aí agora vai instruir como chegar lá, na rua Victoria. Então, faz o que primeiro? Walk down, ok. Walk down Park Street. Então, tipo, desça a rua Park. E agora, turn. Ok. Turn right. A gente tem essa única opção aqui, né? Então, a gente vai usar o right. Se tivesse o left, aí a gente ia ficar meio na dúvida. E agora, left or right? Mas tem só uma. Então, turn right on 5th Avenue. It's on the corner of 5th and Victoria. Então, a expressão on the corner significa... Muito bem. É na esquina. Ok, guys? Da 5ª com a Victoria. Next. Great. I have one more question. Where is the beach? So, vamos lá ver quais são os verbos que sobraram. Walk. Ok. Então, walk down Baker Street. Como tem aqui, tá vendo? Essa expressão walk down quer dizer simplesmente, desça a rua, ok? Walk down Baker Street in that direction. And now, don't turn on Beach Street. Aqui a gente tem um imperativo negativo. Então, não vire na rua Beach, ok? Está escrito Beach Street. Não entre nessa rua. Don't turn on Beach Street. It goes the wrong way. Ela vai dar no caminho errado. Ok? Então, não entre nessa rua. Turn on 1st Avenue. Então, turn what? Turn onto. Então, essa expressão aqui, quando usada com o verbo turn, significa que você está elicitando mesmo o movimento de virar na rua X ou Y. Então, é tipo assim, entre na primeira avenida, ok? Então, turn onto, a gente pode entender como entre na avenida tal ou entre na rua tal, ok? Então, ao invés de você entrar ou virar na Beach Street, entre na primeira avenida, ok? E agora, go straight to get to the water. Então, go straight significa vá em frente para chegar até a água. Então, você vai dar de frente com a praia ali, né? Ok? Check the answers. Ok?
All right. Let's see here. Eu acho que aqui dá para pegar tudo. Dá. Yeah. Ok. All right, people. Finalizamos? Então, voltando à nossa página aqui no Google Classroom, a gente tem os assuntos das 3 unidades e tem os arquivos para dar o suporte com os assuntos mais importantes. Não sei se vocês repararam, tem aqui, olha, essa revisãozinha que está em PDF. Então, muitos podem ter até tentado fazer, a gente vai agora focalizar nisso. Esse arquivo aqui não tem como vocês interagirem com ele, só dá para fazer no caderno. Mas a gente fez uma versão da mesma revisão no Google Forms, ok? Então, estou mostrando aqui para vocês, olha, tá? Wide Angle 1, Test 1, Review. Aí eu vou enviar o arquivo para vocês através de um link. Vocês vão clicar no link e a gente vai começar a fazer juntos. Aqui é exatamente o que a gente chama de simulado, ok? Para a prova, tá bom? Não vale ponto, tá? Diferente de algumas escolas que às vezes eles fazem o simulado valendo nota. Não, esse não. Esse é para a gente rever mesmo e aprender como é a prova, ok? Então, deixa eu pegar aqui o link. Eu envio para o meu e-mail, por quê? Porque eu não consigo acessar o WhatsApp no computador. Eu estou com problema no meu celular e não abre o WhatsApp web. Então, eu não tenho acesso a ele por aqui. Ok? Por isso que eu tenho que fazer isso através do e-mail. Eu já tenho com certeza esse e-mail em algum lugar aqui, mas eu não quero procurar agora. Então, deixa eu voltar aqui. Prontinho. Só aumentar aqui um pouquinho. Então, a prova de vocês, ela vai ser parecida com, vai ser nesse formulário mesmo, tá? E com essa estrutura, direitinho, bem parecida com isso. Primeira coisa que vocês vão fazer quando receberem o link é fornecer um e-mail válido. E quando tem esse asterisco aqui, vermelhinho, é obrigatório vocês fornecerem a informação. Então, tem o asterisco, precisa colocar. O nome, a mesma coisa, tá? Apesar de eu não ter o asterisco aqui, mas é obrigatório também colocar o nome completo, precisam escrever nessa linha de baixo, ok? E aí, em seguida, a gente vai começar, ok? Os exercícios. Na prova de vocês, provavelmente vai ter mais uma perguntinha aqui, que vai ser a data e o número da sua turma, ok? A data que estão pedindo ali, na prova vai pedir, é a data do dia da prova, não do seu nascimento. Muitos alunos acham que é a data do nascimento. É o dia que está fazendo a prova, ok? E o grupo, o número da sua turma, eu vou colocar aqui para vocês, se vocês não souberem ainda. Então, a gente tem aqui 71. Tá? Esse é o número da turma de vocês. TQ, que significa terça e quinta, 0915, que é o horário da sua aula, 9h15. Aí tem o underscore, ou underline, que é um hífenzinho mais para baixo, e o número da turma, 71. Ok? Actually, não. Esse daqui é o 70. Eu coloquei o número errado. Então, peraí, deixa eu colocar. A de vocês não é o 71, o de vocês é o 70. Então, sorry, guys. Ok. Agora tá certo. É o de baixo, tá? O de cima vocês podem ignorar. Então, é o TQ 0915 underline 70. É o número da sua turma, ok? Ok.
Então, deixa eu enviar para vocês lá, para vocês já começarem aí fazendo. Eu vou colocar no grupo da turma, porque aí mesmo quem tiver e não estiver aqui, pode fazer. Prontinho. Está lá no WhatsApp, no grupo da turma de vocês. Ok? Então, como a prova está nesse formato, exatamente no mesmo formato que está a nossa revisão, que é o Google Forms, vocês vão precisar do celular. Mesmo quem tiver presencial, vai usar o celular o tempo todo, tá bom? Porque a prova vai estar no celular, então não é prova escrita. Então, aí, você vai fazer no laboratório. No nosso laboratório de informática, você vai acessar o computador. A gente tem vários computadores aí que você pode fazer normalmente, tá? Então, quem não tiver um celular, pode fazer no computador aqui no curso. Ok, guys? A gente tem 2 laboratórios de informática. Aí é só você acessar o link. Aí a gente pode enviar por e-mail para vocês o link. Vocês acessam ali direitinho no seu e-mail. E faz a prova normalmente, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, vocês vão colocar um e-mail válido, ok? Vão colocar um nome, e aí vai ter mais dois itens aqui que não tem na revisão, que é a data da prova e o número da sua turma, ok? Vamos lá. Primeira opção. Complete the sentences. Write the simple present or imperative form of the verbs in parentheses. Então, logo na primeira parte aqui, a gente tem o pedido para completar as frases usando o simple present ou o imperativo. Ok? Então, vamos ver logo no início. Number 1. Tom Hanks, a good actor. Is, obviamente. Aqui não é uma pessoa só? Sim. Isso. A indicação aqui não é o verbo to be? Então, o verbo que você vai utilizar, ele vai estar em parênteses. Então, é ele que você vai conjugar. E o verbo to be, para uma pessoa, vai ser o is. Então, você vai colocar aqui na linha de baixo, onde está escrito texto de resposta curta, você vai colocar só a resposta. Ok? Não é necessário colocar a frase toda. Alright, people? Ok? Good. Number 2, Cindy and Brad aren't Italian. Aqui a gente, eu não sei se eu consigo escrever. Ah, tá aqui. Olha, aqui estão as opções, eu coloquei aqui para vocês colocarem na resposta aqui embaixo no pontilhadinho. Tem que ser negativa, porque a indicação aqui, olha, é para usar o verbo to be na negativa, ok? Então, como são duas pessoas, então aren't, tá? Se você quiser colocar separadinho, pode. Você vai colocar are not. Tanto faz, ok? All right. Next one. Mary isn't. Perfect. Terceira pessoa do singular, o verbo to be é diferente. Então, como é negativo, isn't. Ok? Number 4. Verbo diferente aqui, né? Que verbo é esse?
Alguém sabe como fica essa resposta? Agora pegou, né? Por quê? Nas anteriores, a gente tem sujeito, não tem? Olha, Mary, Cindy and Brad, Tom Hanks. E na 4, cadê o sujeito? Não tem. Não tem. Na 4, nós não temos um sujeito. Nós temos somente aqui o verbo e a gente sabe que ele vai aqui, no início. Então, aqui é uma indicação para o imperativo. Então, a gente vai usar o imperativo desse verbo. E qual que é o imperativo dele? Simplesmente try. É só colocar o try com letra maiúscula, porque é começo de frase. Aqui, a gente está falando para a pessoa, experimente esse sanduíche. É delicioso. Então, aqui é o imperativo. Eu estou dando uma sugestão ou um conselho. Ok? Try, em inglês, pode significar experimente, além de tentar. Né? Tente. Tente. Também uso try. Tentar. Só que aqui não significa tentar, significa experimentar. E no imperativo, experimente. Ok? Então, experimente esse sanduíche. Try. Lembra que o imperativo, a gente só repete o verbo como ele está. Não conjuga nada, não coloca S, não tem nem o frufru. É o verbo purinho. Ok? Muito bem. Number 5. Ups. Cadê o sujeito? Ah, very good. É o imperativo de novo. Só que na negativa. Então, aqui vai ficar don't go. Olha lá. Com letra maiúscula. Ok? Não vá. Não vá neste restaurante. Olha lá. It's very expensive. Ok, people? Don't go. Now, number 6. Ah, aqui tem sujeito. Então, a gente vai conjugar. Ok? Vamos lá. I am not. Muito bem. Aqui, a número 6, eu vou usar o verbo to be na negativa para a primeira pessoa. Então, I am seria o verbo to be, só que com a palavrinha not. I am not, ou se eu quiser reduzir, eu posso colocar apóstrofo M e a palavrinha not. Ok? I'm not. Ok? Ah, ok, Juliana. Sem problemas. O imperativo a gente usa para dar instruções de como chegar em algum lugar ou como fazer alguma coisa e também para dar conselho para alguém, para sugerir alguma coisa ou até para dar um alerta, né, para a pessoa não fazer algo. Então, o imperativo, a gente não tem sujeito. Então, como aqui na questão número 5, não tem sujeito, é só o verbo. E aí você já pode ver, olha, aqui tem a palavrinha not. Já está indicando que é negativo. Ok? Então, o imperativo negativo a gente forma com o auxiliar don't. Ok? Ó. Don't e o verbo. No caso aqui, o verbo go. Então, é só repetir. Don't go. Ok? O de cima, a número 4, também não tem sujeito. Então, você vai usar o verbo no imperativo. Sempre lembrando que se for início de uma frase, começa com letra maiúscula. Então, é só repetir o verbo aqui. Try. Ok? Ctrl C, Ctrl V. Alright, people? O imperativo é a coisa mais fácil que tem. E você não precisa conjugar. Ok? Já a número 3, eu tenho o sujeito. Olha, o sujeito aqui é Mary. Se eu tenho o sujeito, aí eu vou conjugar o verbo. Aqui é o verbo to be na negativa. Como fica para Mary? Isn't.
Ok? Mary isn't. Se fosse imperativo, não teria sujeito. Ok? Aí eu colocaria somente o be como está aqui. Ok? Aí, se fosse imperativo negativo, vamos supor que aqui no número 3 não tem sujeito. Então, aqui tem só essa informação. Aí eu vou dizer don't be. Ok? Alright? Mas aqui tem o sujeito. Ok, Juliana? Alright? Muito bem. Então, aqui a número 6, I'm not a student here. I'm a student at Achieve. Ok? Vamos lá no número 7. Olha lá. Tem sujeito? Não. Não está aqui. Geralmente, quando vai ter o sujeito, ele vai estar no início aqui, antes do espaço. Ele não está. Então, aqui, o que eu vou colocar? A gente está conjugando o verbo por quê? Tem sujeito? Não. Não tem sujeito. Então, não precisa conjugar o verbo. Então, você vai colocar como aqui a sua resposta? Simplesmente repete o verbo. É só colocar aqui, olha, be, do jeito que está aqui. Entenderam ou não? Yes or no? Você só vai repetir o verbo ali se não tiver sujeito. Você não precisa conjugar. Então vai ficar be on time next class. O que a gente está dizendo aqui? Seja pontual na próxima aula, por favor. Ok? Be on time. Ok, guys? Então, já a número 8, a número 9, elas têm sujeito. Olha lá. Maggie. Então, aqui eu tenho que conjugar. Então, como fica? Maggie is. Maggie is from Canada. Aqui na resposta, eu coloquei a forma por extenso e também a forma reduzida. As duas estão corretas. Você pode colocar ou uma ou outra. Ok? Então, Maggie is from Canada. Number 9. Yes? Alguma pergunta? Number 9. Mike and Bill are English. Perfeito. Aqui você precisa conjugar, porque eu tenho sujeito aqui. E é plural. Ok? Também. Então. Olha lá, número 10. Como é que fica o número 10 agora? Be careful. Exatamente como está aqui. Não vai conjugar, porque não tem sujeito. Ok? Então, be careful. This road is dangerous. Então, a frase está dizendo, tome cuidado. Essa estrada é perigosa. Ok? Então, tá lá a resposta. Ok, people? Já a segunda questão é múltipla escolha. Então, aqui a gente tem, olha. There are 15. Qual é a melhor opção aqui? A última? Será? A do meio. Por quê? A palavra people já é plural. Então, eu não posso colocar o S numa palavra que já é plural. É um plural irregular que a gente chama. Ok? Irregular plural. Então, there are 15 people in the classroom. Okay, guys? Number 2. There are 5. Qual é a opção? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira. Outro plural irregular. É só trocar a vogal do meio. Aí faz o plural, ok? Então, olha lá. There are 5 men in the house. Tem 5 homens na casa. Ok, guys? É um plural irregular. Number 3.
They have 4 children. Outro plural irregular. Ok? Não tem S. Não precisa de S, porque é um plural irregular. Ok? Number 4. I want to visit Paris, Amsterdam, and Praga. Cities are beautiful. Those. Por quê? Tá no plural, né? A gente está falando de 3 cidades diferentes. Paris, Amsterdã e Praga. São 3 lugares. Então, esse daqui é singular, esse também é singular. Então, o que serve para nós é those. Ok? Those cities are beautiful. Ok, guys? E aí vocês vão fazendo. Como vocês vão fazer de casa, não dá para terminar aqui. Eu vou receber a resposta. Uma vez que vocês terminarem de fazer o simulado, eu vou receber as respostas de vocês. Está aqui, olha. Tá vendo? Cada pessoa que responde, aparece o e-mail aqui para mim. Ok? Assim como na prova, a mesma coisa. E aí, eu vou corrigir para vocês a tempo de vocês estudarem para a prova de vocês. Então, no máximo até amanhã, sexta-feira, amanhã mesmo eu consigo fazer. Aí eu vou olhar cada uma, tá vendo? Dá para eu ver os erros, os acertos, ok? E aí eu vou enviando para vocês o feedback, tá? Então, podem fazer esse simulado como homework. Muito bom para estudar, porque ele tem tudo a ver com a prova. Ok, guys? All right, people. So, no final do simuladinho lá, tem um botão, no finalzinho da prova lá, do simulado, vai ter um botão escrito enviar. Que aí é só você clicar nesse botão e aí aí você envia o documento, ok? Só ele vai automaticamente. All right, people? Okay? Não passei ainda não, vou passar agora, tá? Então, people, see you next week. A gente acabou nem falando do projeto, mas eu vou fazer assim, eu vou enviar para vocês pelo WhatsApp também até amanhã as informações que vocês precisam para fazer o projeto. Que na realidade é um trabalhinho só, uma coisa bem simples, nada demais, ok? Então, até amanhã eu envio para vocês. All right, people? Ok? So, thank you very much for coming. Thank you, Luiz Otávio, Sara, Juliana, Rebeca, e todos os que estão aqui presencial. Thank you so much. Have a nice weekend. E a gente se encontra de novo na terça-feira e na nossa prova. All right? Pode entregar a hora que você quiser, Rebeca, ok? Não tem pressa. Não, você pode entregar até o final do dia, tá? Porque tem muitas questões ali. Então, até o final do dia dá, porque aí eu consigo corrigir para vocês ainda até amanhã, ok? Don't worry. All right, people. So, see you. Let's meet again on Tuesday, ok? Bye, bye, guys. Thank you. Quem estiver presencial, aguarda só um minutinho para a gente poder ver a chamada, ok? Bye, bye.